Salve família do Eagles Brasil, demorou, mas nós voltamos, hein? Você achou que o podcast já tinha caído? Não, achou erradíssimo, tá? Não só voltamos com o podcast em mais um episódio, mas também voltamos com vocês, rapaziada, porque vocês mandaram as perguntas no Instagram e eu e o Antônio vamos falar sobre as perguntas de vocês e muito mais. Salve, salve, Antônio! Salve, Ale. Um abraço aí pro Renas. Queria roubar meu lugar, mas eu voltei. Vamos lá para mais um. Vamos lá. Bom, gente, primeiramente queria agradecer mais uma vez todo o apoio, todo o carinho de vocês com o nosso podcast, com esse projeto. Se você tá gostando dos vídeos, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e também siga o podcast no Spotify para você continuar recebendo atualizações nossas. Sempre que tiver um vídeo novo, você já sabe, o podcast vai estar lá para você, né? Tanto o vídeo quanto o áudio. Enfim, novo episódio tá no ar, você já recebe a notificação em primeira mão. Temos muitas coisas pra falar? Não muitas. A gente sabe que agora, na pós-temporada, as coisas esfriam um pouco, né? E é um momento em que passou o free agency, a gente tá naquele hiato pré-draft, mas mesmo assim tem muita coisa legal pra falar sobre o nosso Philadelphia Eagles. E eu vou começar puxando um assunto aqui que tem trazido muita atenção pra Philadelphia, que é o tush push, né? A gente fez um post explicativo lá na nossa página no Instagram. Nós falamos sobre isso bastante, né, ao longo de toda, na verdade, essa trajetória que teve desde que apareceu aquela história do Packers querendo banir até o momento em que a gente está hoje. O papo atualmente é que o comissário da NFL, Roger Goodell, que é o chefão, o manda-chuva da parada, não quer mais o tush push na NFL. Ele quer que seja proibido, só que os times não chegaram num consenso, ou pelo menos não chegaram nos 24 votos necessários para banir a jogada de fato, né? Então, só para explicar para quem tá perdido, os Packers entraram com um pedido de banimento do tush push, né? E a linguagem é bem clara em relação a isso, é sobre empurrar um jogador que tenha recebido o snap imediatamente após receber o snap, ainda por cima, deixando mais clara ainda a intenção, né, de banir a jogada. Isso não tinha muito momento. Aliás, ano passado não se falou nada disso. O Eagles, quando chegou no Super Bowl lá contra os Chiefs, teve um burburinho de que o tush push seria banido. Se esqueceu. O Eagles não estava bem na última temporada. Ninguém falou nada. E agora que ganhamos, isso voltou. Ou seja, é claramente algo voltado aos Eagles, né? E aí a gente tem essa situação em que os Packers colocaram esse pedido de banimento, de mudança nas regras, né? Para uma inclusão de uma regra específica em relação a isso. Parece que a coisa estava meio devagar, de repente começou a ter um momento e parece que o comissário abraçou a ideia e estamos aí nesse hiato. Eu não vou me estender muito porque eu acho que o foco do podcast aqui tem que ser outro. Mas, Antônio, você está preocupado? Caso o tush push seja banido, você está preocupado com o quanto isso pode mudar a efetividade dos Eagles, por exemplo, em terceira para um, quarta para um, etc? Não, Ale, não tô nem um pouco preocupado. Eu acho que é uma grande besteira isso, tanto dos times, principalmente dos times que estão querendo banir, como dos torcedores que estão preocupados, assim. Eu entendo, uma jogada ficou marcada como uma jogada do Eagles, e se for banida, eu vou falar pro meu filho, pô, o Eagles mudou a regra da NFL. Então, é engraçado e tal, mas só que antes do Tush Push existir, o Sneak tava aí e o Eagles tinha 90% de conversão no Sneak. Eu acho que o Eagles vai continuar sendo muito bom em jogadas curtas, assim, terceira para um, terceira para meia, com o próprio Sneak. Agora, se banir também o Sneak, que não é o caso até agora, aí é outros 500. Aí eu realmente vou ficar preocupado. Mas, fora isso, a gente tem Saquon Barkley também, tem um grande running back, grande linha ofensiva. Eu acho que o Eagles tem outras maneiras de converter essas descidas curtas a choro dos outros times. Mas se banir é o que é, não, vamos segue em frente. Eu acho que a gente tem coisas mais importantes para se preocupar aí, com o draft pela frente, reconstrução do time, essas coisas. Eu também acho. E não só penso como você, Antônio, mas também queria adicionar o seguinte, cara. Nós somos provavelmente o time melhor equipado para qualquer tipo de jogada em jardagem curta. Então, dos push ou não, a gente vai ter o Jalen Hurts, que agacha com, sei lá, 300 quilos, a gente vai ter a linha ofensiva que a gente tem, a gente vai ter o Saquon Barkley, a gente tem uma comissão técnica muito empenhada, né, que sempre foi criativa. Então eu não tô preocupado com isso, nem um pouco. Eu
entendo toda a situação. Acho que os times têm uma certa inveja da jogada e também Uhum. ela vem mascarada por conta dessa história de que o caráter estético dela não é de futebol americano, mas sim de rugby e Meu tal. Deus. O sneak também não é bonito, desculpa. Um fullback É, dive também não é bonito. Então, assim, gente, eu acho que é muito. A indignação parte muito mais de ser algo voltado contra o Philadelphia Eagles do que a jogada em é. si. Até porque outros times tentaram fazer e não conseguiram. Ninguém consegue replicar o que o Eagles consegue fazer. Então, é isso que me causa um pouco mais de, entre aspas, também revolta. Porque eu não tô indignado aqui, nossa, meu Deus, estão É. acabando com o Eagles, com a NFL e tal. E, meu, não é por aí, né? Mas, assim, eu entendo que seja um tópico sensível, de certa forma, porque, querendo ou não, é algo que nos toca, de fato, porque é direto, é contra o Philadelphia Eagles. Mas eu acho que esse assunto tá tomando uma importância que não tomaria se a temporada regular estivesse em curso, por exemplo. Tem muitas outras histórias para contar, né? Dito isso, fiquem tranquilos, seguiremos sendo um time muito forte de qualquer forma. Bom, meus amigos, nós temos aqui várias perguntas que vocês fizeram ao longo da semana. A gente fez um stories lá, vocês mandaram na caixinha de perguntas. Agradeço a vocês que mandaram aí, reservaram um tempinho para conversar com a gente pelo Instagram. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte: tivemos várias perguntas, várias delas bem legais e algumas delas repetitivas. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar dar um sumário para vocês do que foi perguntado. Vamos citar os arrobas de vocês, pra gente também não ficar sendo repetitivo nas respostas, né? Porque muitas delas aqui vão se encontrar naturalmente, né? Então vamos começar falando de expectativas para a temporada 2025, tá? As perguntas que vieram de vocês, eu vou destacar alguns arrobas aqui, ó. Caio V0711, DH Leal, Guilherme Prado X ou Guilherme Pradox, né? O arroba Diego.holanda e o Vitinho de Mazi. Eles perguntaram aqui basicamente, né, o que esperar do Eagles para a próxima temporada, o que precisa mudar para outra temporada sólida. Será que a gente vai ter uma defesa tão forte quanto a última e condições claras de buscar um Super Bowl? Vai ser uma temporada de ajustes? Vamos falar sobre expectativas para o Super Bowl. E o Vitinho de Masi até foi um pouco mais agressivo, né? Falou que nós desmontamos o time do Super Bowl. Por que nós desmontamos esse time? Vitinho, meu querido, você tá totalmente enganado. Não tem como eu te falar de outra forma. E eu falo isso com todo respeito a você, mas assim, nós não tivemos um desmonte sob nenhuma hipótese. A gente vem falando aqui no podcast que os Eagles fizeram um trabalho muito bom de manter toda a espinha dorsal do time e os jogadores que saíram no free agency, a grande maioria era esperado. Milton Williams, Josh Sweat. Aí a gente pode falar, por exemplo, do CJ Gardner-Johnson, que foi inesperado, o Darius Slade, de certa forma, foi esperado também. Mas assim, nós também temos um time muito forte ainda. A gente vai competir por algum tempo aí com a base que a gente tem. Mas vamos lá. Vamos focar nas expectativas. Antônio, o que você espera do Philadelphia Eagles para 2025? Cara, Ale, eu não tem como você não entrar confiante depois de você ser campeão. É uma pergunta até fácil de responder. Depois, eu lembrando aqui em 2018, a gente tinha acabado de ser campeão e o Wentz estava voltando de lesão, então o pensamento era mantivemos a base, o Wentz vai voltar àquela forma de MVP e tal. Acabou que não aconteceu muito dessa maneira, mas ainda conseguimos ir para os playoffs. A energia voltou ali, ganhamos do Bears, parecia que ia de novo e acabou perdendo daquela forma pro Saints. Então eu acho que playoffs é algo totalmente palpável, é obrigação, na verdade, eu acho que o Eagles classificar. Ganhando a divisão, tentando quebrar essa maldição, né, da NFC East, que ninguém consegue ser bicampeão seguido há, sei lá, 20 anos. Eu acho que o Eagles entra forte, o Eagles e o Commanders, né? O Commanders melhorou que o Commanders da última temporada, então vai ser um bom concorrente, mas eu acredito que o Eagles ainda é mais time. E nos playoffs, cara, você não pode chegar, eu não posso chegar aqui pra você e falar que o Eagles é obrigação do Eagles chegar no Super Bowl ou chegar na final de conferência. Eu espero que pelo menos a gente ganhe um jogo de playoffs, pelo menos ganhe um jogo de playoffs, e ali depois disso o que vier depende do Eagles. Não tem como você falar que é obrigação chegar na final de conferência, porque isso é
É pedir demais, ó, na minha visão. A minha visão é um time muito bom, time que chega forte novamente. Vamos ver como é que vai responder as perdas, que foram perdas, não tem como negar. Vamos ver como se o time ainda vai ter aquela querência, porque tem aquela fadiga do título, cara, o time acabou de ser campeão, você tem que motivar os jogadores de novo a fazer aquilo novamente. Tem vários aspectos, mas eu tô confiante que a gente vai de novo pros playoffs, vai fazer barulho lá dentro. Se vai ser campeão ou não, se vai chegar no Super Bowl ou não, aí é um pouco demais, tem que ter sorte com lesão também. Mas pelo menos isso, playoffs ali, ganhar algum joguinho, eu tô confiante que a gente vai fazer novamente. Cara, eu tô com você. Eu gosto muito de falar de expectativas dividindo um pouco do que eu espero a curto, médio e longo prazo, né, pro time. Então, é até legal porque várias das perguntas foram direcionadas para esse tópico, mas de formas diferentes, né? Alguns falando da defesa, outros falando sobre longo prazo de draft, enfim, de construção de elenco, né? E eu acho muito legal falar disso. Eu acho que a curto prazo a gente pode falar de draft, tá? Eu acho que a expectativa é adicionar um titular sólido, um cara que possa chegar e jogar. Eu acho que o Eagles tem essa expectativa hoje. Nós estamos muito bem equipados para esse draft e para o próximo também, por conta das escolhas compensatórias e toda a mecânica que a gente já abordou aqui no podcast. Então, eu acho que o Eagles vai tentar montar. E aí já passo também a falar um pouco de free agency, porque a construção do elenco, o próprio Howie Roseman sempre fala, né? A construção do elenco só acaba quando se fecha a trade deadline, né? Que é o último dia do prazo para trocas na temporada. Então a gente tá falando de semana 8, né? Semana 8, né, Antônio? Posso estar enganado É, aqui, mas é a 8, né? Me na deu um metade da lapso temporada. aqui, mas. Me deu um lapso aqui se era a 9, mas é a 8, tá certo. Então, a gente tá falando disso, tá? Eu acho que o Eagles vai se manter competitivo. Nesse ponto, eu acredito que o Philadelphia Eagles tem a expectativa de adicionar mais talento jovem via draft, tá? E aí, a médio prazo, a gente fala de temporada. Essa temporada pro Eagles é uma temporada um pouco complicada e eu vou explicar por quê. Nós temos uma tabela extremamente difícil, tá? Bem difícil, vai ser uma tabela dura. Qualquer detalhezinho pode ser fatal. Uma lesão, né? A gente teve lesões ao longo da temporada. Posso citar que o A.J. Brown, por exemplo, ficou fora de alguns jogos no começo da temporada. E isso podia ter custado caro pra gente. Não custou. Nessa temporada, uma possível lesão de um jogador que contribua muito pode custar muito caro e pode nos atrapalhar, tá? Nós temos um novo coordenador ofensivo. Também ainda precisamos saber como o Philadelphia Eagles vai se comportar dentro de campo com o Kevin Patullo no comando. Quem vai chamar as jogadas? É o Patullo? É o Nick Sirianni? Não sabemos também. Vai haver uma mudança nesse ponto e a gente não sabe como o ataque vai responder, né? Agora, com o elenco que nós temos, com os jogadores que a gente já tem, veteranos, estrelas, caras consolidados, com as duas linhas de ataque e defesa que a gente tem, eu tô com o Antônio. Eu acho que é um time para playoffs. Eu acho que é um time que chega para brigar pelo título da divisão com o Washington Commanders. Não vejo o Cowboys desafiando por esse título. Não vejo os Giants desafiando de nenhuma forma por esse título, a não ser que um cataclisma global ocorra, né? E aí a gente tenha realmente o Giants competitivo, mas não deve acontecer. Então, eu acho que a gente vai brigar por título de divisão e vai brigar sim por um divisional dali pra frente, como o Antônio falou. É outro campeonato, playoff é muito pegado, é difícil. A gente viu como o jogo é diferente ao longo de todos esses anos e os Eagles chegam pra brigar por uma vaguinha, pelo menos no divisional, cara. Eu vejo um time assim. Se for um wild card, no caso, ou se for uma temporada muito forte, mas a NFC como um todo foi muito bem, a gente até pode ficar de fora dos playoffs, eu vou tratar isso até com certa naturalidade. Eu não vejo também motivos pra gente achar que tudo acabou porque o nosso time ainda é muito forte. Mas, obviamente, se a gente não se classificasse, seria uma decepção. Então eu coloco a minha régua nos playoffs pra essa temporada. Falando em montagem de time, e aí já vamos tentar falar um pouco mais sobre o assunto. Cara, o draft, obviamente, é um ponto de interesse para todos nós, né? Em relação à montagem de time. E, cara, sobre isso, parece que a galera tá bem preocupada com a defesa, viu, Antônio? Olha, a gente teve o Clayton Tini falando sobre isso. O
Bom, tem muita gente falando, né? O Bruno Forna falando de jogadores de defesa como possíveis alvos. Também tivemos outras perguntas aqui sobre isso, mas já tangenciando, vamos lá. DVM Dias, Vasconcelos Dan, Bruno Risso, L. Fernando A2 e Augusto Altman, todos eles fizeram perguntas voltadas para a posição e necessidades de draft que a gente tem para essa temporada. Vou tentar fazer algumas perguntas para sumarizar e aí o Antônio responde, eu também, para a gente manter aqui uma linha e vocês virem com a gente. Vamos lá. O Bruno Risso perguntou aqui uma pergunta muito ampla, né? Quais serão os 8 draftados, na opinião de vocês, e necessidades que o nosso time tem? Bruno, é muito difícil a gente prever os 8 draftados, né? Até porque a gente tá falando de muitas escolhas e muitos jogadores. Mas vamos falar de necessidades principais? A gente falou sobre isso no podcast passado, mas é sempre legal a gente falar sobre, né? Vamos lá. Antônio, ataque ou defesa, qual você reforçaria mais nesse draft? Defesa, com certeza. A minha visão é o ataque segue muito forte. Tem uma questão ali com um right guard, que é o Talestin. A gente não tem tanta certeza ainda sobre ele, mas eu tenho confiança que ele vai conseguir jogar bem. E se for ele, o guard vai desempenhar um papel pelo menos ok na linha ofensiva fortíssima que o Eagles tem. E aí tem um tight end, né? Que o Goddard tá para sair, aí a gente tem que esperar essa troca acontecer, se realmente vai acontecer. Se acontecer, um tight end é realmente bem importante ser observado no draft. Queria muito o Loveland de Michigan. Acho que não chega, mas temos outras opções também, aquele de Bowling Green, né? Que você é bem fã. Eu amo. Temos opções para segunda rodada, terceira rodada. Então, Tyrande é algo para ficar de olho também no ataque. Defesa, eu acho que defesa a gente tem mais buracos, vamos dizer assim, com as saídas, né? A gente perdeu o Milton Williams, tudo bem que ainda tem Jordan Davis e Moro Jomo, mas seria interessante adicionar um death tackle mais robusto, né? Um Walter Nolan cair ali na 32, eu acho que é Ai, uma pick gostoso, hein? maravilhosa. Para ficar ao lado do Carter, ia ser ótimo, excelente. Edge também sempre é bom ter Edge, né? Acho que Edge nunca é demais. A gente adicionou Edge também no Free Agency, mas tá custo baixo. Eles não vão impedir a gente de draftar um Edge de qualidade se ele aparecer, né? Mas eu também vejo como Edge uma possibilidade. E também Corner. Corner a gente perdeu o Slay. O Bradbury não conta, não tava nem jogando mais, mas perdeu o Slay. Tem o Ringo. Ringo e Adoree Jackson. Eu acho que vai ficar assim. Acho que a gente vai botar esses dois para disputar a posição. E talvez trazer mais um no meio do draft, quarta rodada, quinta rodada, assim. Aí não dá muito para prever o que o Igor vai fazer. Mas também, se aparecer uma oportunidade, sei lá, uma segunda rodada, pode ser. O draft é muito do que aparecer, o É. board, como o board vai se desenhar. Cara, se aparecer uma oportunidade incrível de vamos dizer, um tackle. Pô, a gente tem o Jordan Mailata e tem Lane Johnson. Aí aparece um tackle que, pô, um exemplo aqui, o Jackson de Ohio State. Ele tá ali no range da pick 20, 18, 19. Se ele cair pra 32, eu acho que o Eagles pode pegar. Eu acho que é uma oportunidade. O Lane Johnson tá cada dia mais velho. Tem lesão, então, cara, depende muito do board, né? Draft é muito isso. Então, eu acho que só fechando um pouco minha fala, eu priorizaria a defesa. Tem coisas no ataque também para ser adicionadas, mas depende do board. E a draft sempre a gente vai nessa linha. Eu tô com você, cara. Eu confesso pra você que sigo com o meu pensamento de que o Howie vai fazer uma troca, ele não vai escolher na 32, mas hoje, eu tenho acreditado muito mais que o Howie vai fazer uma troca pra baixo do que pra cima. O meu feeling era de que ele iria subir no draft pra escolher alguém. Então ele iria ali pro 27, 25 talvez, tentando alguma coisa por ali. Hoje, o sentimento que eu tenho é de que ele vai tentar buscar o máximo de valor que ele puder na segunda rodada, tá?
E isso, cara, vem muito de algo que eu escutei no Eagle Eye essa semana, né? Que é um podcast que eu sempre cito aqui, do Dave Zangaro e do Ruben Frank, lá na NBC Filadélfia, que os Eagles precisam pagar muita gente. E a longo prazo, às vezes, você ter uma escolha de segunda rodada que você enxergue valor como jogador de primeiro round vale muito mais a pena do que você ter escolhas de primeira rodada. Uhum. Então, às vezes, cara, isso também faz sentido do ponto de vista estratégico de construção do elenco, tá? E eu também vejo o seguinte, eu acho que o Philadelphia Eagles tem alguns buracos, como disse o Antônio, que podem ser preenchidos e esse draft é um draft muito, não vou dizer complicado, mas é um draft muito curioso porque ele me parece um draft muito mais de topo, né? Me parece que os jogadores de primeiro round estão bem definidos ali e do segundo round para baixo você tem jogadores ok para baixo. Você não tem grandes jogadores, não é uma classe rica de draft. É isso que eu quero dizer. Só que você tem nomes que podem chegar com impacto de primeira rodada que podem cair para o segundo round. Isso é curioso. E são de Sempre algumas acontece, e são de isso. algumas posições específicas. Por exemplo, Edge é uma delas. Né? É uma posição que você É. citou. Tem o Nick Scourton, por exemplo, que é um jogador que eu gosto muito, de Texas A&M. Visitou o Eagles. Ele É, visitou o Eagles, se não me engano. exatamente. Ele visitou e ele tá hoje no range de segunda rodada ali. Ele tá por ali. Passando ali entre a 31, 32 e descendo um pouquinho. Pro Eagles, às vezes, fazer uma troca pra descer pra segunda rodada pra escolher um jogador como ele, me faria bem feliz. Confesso pra vocês que eu ficaria contente, tá? Só um Agora, adendo, diga. eu errei o nome do tackle, é Josh Simmons, não Jackson. Não Josh tem, Simmons de Ohio State. não tem problema, tá tudo certo. E me parece, inclusive, que o Eagles também tem bastante interesse no Connerly, né, de Oregon. Também gostam muito dele. Já fizeram o top 50 com ele, o top 30, aliás, com ele. Aliás, depois a gente vai atualizar pra vocês o top 30 de visitas aí. Mas eu acho que, além da posição de edge, né, que é uma posição que a gente sempre pensa, tem defensive tackle, tem linebacker, que é uma posição que eu gostaria de ver outro jogador ali também ajudando na Kobe Dean, ajudando o Zach Bond, desafiando o Jeremiah Trotter Jr. Eu não vejo também uma necessidade de escolher em segunda, terceira rodada, mas eu acho legal adicionar um jogador de quarta, quinta rodada pra dar rodagem, ver o que tem ali, entendeu? Pra disputar a posição. E, cara, no ataque, hoje, sinceramente, é sobre guarde do lado direito e um possível substituto pro Lane Johnson. A gente tá muito bem servido em todas as posições do ataque. A gente tá pagando muita gente e com razão. Nosso time é muito bom, né? Mas hoje a gente não tem grandes necessidades no ataque. Então eu vejo também defesa como o principal lado pra gente reforçar, sem sombra de dúvidas, tá? E vamos colocar aqui um negócio bem legal que o Bruno Antônio de Souza mandou pra gente aqui. Ele falou de 5 jogadores de ataque ou defesa que os Eagles não têm motivos pra pegar e os outros estão brigando. Eu vou formular aqui, ô Bruno, pra gente fazer algo mais voltado pros jogadores que a gente gostaria de ver no Eagles dentro desse draft. Então, pra não dificultar tanto também pro Antônio, nem pra mim, né? Porque, pô, 5 jogadores é muita coisa. Mas vamos falar 3 jogadores que você, Antônio, nesse draft, gostaria de ver no Philadelphia Eagles. Pode ser de ataque, de defesa, o que você quiser. 3 de ataque ou defesa, né? Tá. Isso. O primeiro lugar é Walter Nolan, que eu já citei aqui. Ele acabou passando na frente do Malak Starks. No começo do processo, do último podcast que a gente gravou, não estava muito por dentro ainda do draft, né? Sabia mais ou menos alguns jogadores, mas o processo realmente começou depois daquele podcast. E eu fui estudar o Walter Nolan e me apaixonei por ele. Eu acho que é um jogador que, inclusive, não vai chegar pro Eagles, infelizmente. Capaz até do Chiefs roubar ele, ou talvez a gente tenha que fazer um trade-up, enfim. O Walter Nolan é um death tackle, pô, que eu gosto muito, é disruptivo. Ele com Carter seria uma dupla maravilhosa de assistir e daria profundidade, né? Jordan Davis a gente conhece já, é um death tackle que agrega pouco no pass rush, é mais o jogo corrido. E o Moro Drum é o projeto, né? O Moro Drum é o nosso projeto para virar o novo Milton Williams, mas como o nome já diz, é um projeto, né? Então não tem como confiar 100% nele. Eu acho que Walter Nolan seria
Você é um homem de pouca fé em Morojomo, cara. Você tem pouquíssima Eu, fé no Morojomo. Você tá de brincadeira. eu tenho fé, mas eu preferia o Walter Nolan. Vamos lá. E outro é o Malak Starks, né? Que é o meu número um do começo, agora virou 2. É um safety que chegaria para ser titular. Inclusive, faltou falar, né? Safety na parte dos buracos da defesa. Acabei que eu esqueci. Mas com a saída do Chauncey, a gente só tem o Sidney Brown agora lá. Então eu acho que é inclusive o maior buraco do Eagles, né? Porque em todos os buracos que a gente tem, pelo menos tem algum jogador que a gente olha assim e fala, pô, dá pra esse cara render, não vai ser um desastre. O Sidney Brown tem uma questão que ele perdeu muito tempo com lesão e quando ele jogou ele não foi tão bem. Apesar de ter algumas coisas atléticas ali, você vê que ele é bem rápido, físico, mas na cobertura já deixou a desejar, perdeu muitos tackles, enfim. É bagre. Tem que trazer. É bag, né? Não Você é o dá. maior Não hater dá. número um, Sidney Brown. Tudo que eu amo Morojomo, eu não gosto no Sidney Brown. Eu confesso pra você. Não é. Cara, eu falei isso algumas semanas atrás aqui. Eu tenho muito medo de ver o Sidney Brown como titular. Mas eu Eu acho que espero não que vai ele ser, me não. prove o contrário. Eu acho que ele não vai ser titular, não. Ainda tem se o Eagles não trouxer alguém de peso no draft, que eu acredito que vai trazer pelo menos no segunda ou terceira rodada, ou até a primeira, vai trazer alguém no free agency pra disputar pela mesma posição, não é possível, não. Mas enfim. E terceiro lugar é difícil, tem muito jogador legal que eu gostaria de ver aqui. Eu vou de eu vou de Edge. Eu vou de James Pearson Jr. E é difícil aqui falar dos edges, porque tá meio nebuloso saber o range deles. Não Tem sei muito, se né? É uma classe que tem muito de é, primeira, segunda rodada ali, né? Então alguém vai sobrar no segundo round. então, e eles são meio não são unanimidade, sabe. Tem edge que tem protótipos são protótipos perfeitos, assim, fisicamente, você vê que é o cara que foi feito para jogar a posição, como o Mike Williams, Shemar Stewart, o próprio James Pearce, mas a produção não tá lá, e acaba deixando alguns scouts, alguns times até receosos de puxar o gatilho, e aí isso pode acabar sobrando para o Eagles, algum desses 3 na 32. Eu não gostaria, inclusive, de draftar nenhum desses 3 no top 10. Se eu tivesse por ali, eu passaria longe. Acho que no top 10 eu gostaria de algo mais certo. Mas na 32 eu apostaria no físico desses jogadores e, enfim. O James Pierce Jr. é um jogador que me agrada bastante. Ele tem problemas fora do campo que eu não me aprofundei muito, não sei exatamente qual é o problema que ele tem, mas tirando essa parte aí, é um jogador que eu gosto bastante. E também tem o Loveland, o tight end, que eu sou apaixonado. Eu queria muito o Loveland para substituir o Goddard, mas como eu prefiro, eu acho que o ataque é mais encaixado do que. As perdas do ataque são mais tranquilas de substituir, sabe? Então eu vou no Edge, que Edge é uma posição mais importante, é uma posição que tem mais impacto no jogo, mas o Loveland tá ali em quarto lugar. Bom, vamos lá. Eu vou falar 3 jogadores aqui que eu gostaria de ver. Eu vou começar pelo terceiro, que é o Harold Fanning Jr., que é o tight end lá de Bowling Green. Eu assisti o combine dele, achei que ele mostrou muita versatilidade fazendo rotas. É um cara que tem uma velocidade, tem atleticismo, tem a produção no college, não é de um grande programa de futebol americano universitário. Bowling Green não é uma grande universidade, não é uma Alabama, não é uma Michigan da vida, não é o High State, mas quando a gente tem um cara que passa o teste do olho na posição de tight end, geralmente é um cara que intriga, porque é uma combinação de tamanho e velocidade, agilidade, mudança de direção que você gostaria de ver no seu time. E eu acho que o Harold Fanning, ele não tá no range ali de segunda rodada, mas ele tá no range de terceira e seria um ótimo reforço pro Eagles. Ele é Cara, dia 2. então, ou segunda, talvez segunda tardia, terceira rodada no começo, até quarta eu já vi alguns scouts colocando ele pra sair, né? Mas vai depender muito da dinâmica do draft. Eu não acho que um atleta como ele vai passar da terceira rodada, tá? Então eu gostaria de ver ele ali num segundo, terceiro round. Além dele, cara, eu gosto muito do Nick Scourton. Eu acho ele um jogador que traz uma presença muito boa na posição de edge.
Eu tenho visto comparações dele com o Nolan Smith, acho que elas são válidas, porque não são caras muito grandes, mas eles têm um impacto na posição. Eu gosto muito do tipo de edge que não se limita a pass rush. Eu gosto do cara que dá sujeira, velho. O cara que não Set tem... exatamente, é o cara que não tem medo de controlar a ponta da defesa, não tem medo de sair na porrada com guard, com tackle, pra parar uma corrida, pra buscar o quarterback quando é necessário. E a posição de edge, ela é cada vez mais importante, não só por conta do esquema, por exemplo, do Vic Fangio, é porque a NFL tem atletas cada vez mais rápidos, cada vez mais ágeis, cada vez mais fortes. E na posição de edge, hoje, se você não tiver um jogador que realmente faça a diferença no contato físico, no primeiro contato com a linha, você vai ter problemas. E isso exige muito. E para isso você tem que ter uma boa rotação. É por isso que a gente fala tanto de rotação dos edges e dos jogadores de linha defensiva, né? É muito importante você ter o cara como o Nolan Smith e ter um Brandon Graham, mesmo veterano, quando ele tava com a gente, lá para fazer esse papel. Porque, cara, é humanamente impossível você jogar o jogo inteiro na posição de edge. São pouquíssimos caras que conseguem e esses caras estão muito bem pagos para isso, porque são caras que são unicórnios, não existem, basicamente, né? Então a gente tá falando de Myles Garrett, TJ Watt, e nem eles conseguem um jogo todo, tem que ter uma rotação. Então eu gosto da ideia de ter o Nick Scourton. O primeiro colocado, cara, eu vou de Walter Nolan também. Eu acho que ele é um defensive tackle muito interessante. Unanimidade. É um cara que ele tem uma forma de jogar, uma forma de se comportar em campo que me agrada muito, que é o seguinte: ele tem as ferramentas naturais. Você percebe que ele é um cara natural para aquela posição. Ele não é um jogador que muitas vezes aparece no vídeo como, nossa, é ele de novo no backfield, igual era o Jalen Carter, por exemplo, né? O Jalen Carter era muito assim. Mas ele é o cara que tá consistentemente desafiando a linha defensiva, a linha ofensiva adversária. E eu acho que isso é o mais importante de você ter um defensive tackle. Pra mim, a primeira coisa que chama atenção num jogador de linha defensiva é: em algum momento esse cara foi dominado a ponto de, tipo, sumir. E a impressão que eu fico do Walter Nolan é toda vez que eu vejo, ele tá dando trabalho. E esse é o primeiro passo pra você chegar na NFL e ter um impacto. Ele dá trabalho, mano. Ele é chato. Se você for fazer uma comparação, aliás, é muito legal a gente ver isso. Se vocês tiverem a oportunidade de ver no Twitter, tem muita coisa dele. O Moro Ojomo é aquele cara que ele tem uma coisa que os americanos falam que é o maniacal effort. Ele parece um maníaco jogando. Ele tá sempre se balançando e vai braço e vai... Ele é maluco. Ele tá sempre tentando alguma coisa, ele mostra tudo que ele tem ali naquela jogada. E, cara, muitas vezes dá certo. Ele realmente faz um trabalho muito bom no pass rush, tá? Você não vai ver isso no Walter Nolan. Não é aquele maniacal effort. Não é a coisa de maníaco, de maluco. Mas é um esforço consistente. Ele é natural, cara. Ele não precisa... É como você vê um piloto de Fórmula 1 que é natural, dirigindo num circuito muito mais rápido, e o outro que entra de lado na curva e tudo mais. Ele faz um tempo bom também, muitas vezes, mas não é tão consistente. Então essa comparação eu gosto de fazer com o Walter Nolan, porque é um cara que realmente me intriga muito. Eu gostaria muito de ver ele no time. E, cara, ter outro defensive tackle dessa qualidade pra parear com o Jalen Carter me deixa, cara, feliz demais. Seria maravilhoso. Mais uma vez, a gente entraria numa temporada com 4 defensive tackles plenamente capazes de cumprir qualquer função na linha. Então a gente tá falando de Jalen Carter, Jordan Davis, Moro Ojomo. Jordan Davis um pouquinho mais limitado por conta do tamanho dele, mas na função dele ele é excelente. Temos o Moro Ojomo, como eu tava falando, e aí chegaria o Walter Nolan. E eu também gostaria de ver algum veterano chegando pra ajudar nessa rotação também. Não acho que vai ser uma contratação gigantesca, mas eu gostaria de ver mais um veterano chegando pra disputar no training camp e continuar desafiando. Eu acho que essa é a base de tudo. Mas são 3 jogadores que eu gostaria muito de ver com a gente, tá? E eu acho bem possível, tá?
Eu acho bem possível que isso acontecesse. E pra mim, se esse pode assinar agora. Cadê o papel? Eu quero assinar agora. Você não assina? Walter Nolan, Nick Scourton e Harold Fanning? 100%, Eu 100%. assino já. Assino já. E eu tô dando uma olhada aqui nos ads da gente. Tem o Bryce Huff, né? Eu tava esquecido desse cara. Pô, tem o Bryce Huff, é verdade. Eu não sei qual vai ser o fim dele, mas enfim. Bom, vamos lá. O Washington AJ mandou aqui pra gente. Tô com o feeling que o Howie vai trocar 32 e mais alguma coisa pelo Hendrickson. Acha uma boa? O time precisa ir Cara, atrás de mais alguma estrela ou é possível manter o nível só com o draft? Foi o Gabriel Paula que mandou aqui pra gente. Obrigado pelas perguntas de vocês. Vamos lá pela do Washington primeiro. Washington, eu acho extremamente improvável. O Antônio já tava engatando na resposta, eu vou deixar ele mandar. é, a situação do Trey Hendrickson, ele quer um novo contrato, né? Ele tá no Bengals todos os dias enchendo o saco do dono. O dono é pão duro, né? Custou a pagar Ja'Marr Chase e T. Higgins. E o Trey Hendrickson era o terceiro da fila. Ele quer um novo contrato. Ele teve 17 sacks e meio na última temporada, um número bem, bem robusto, né? Então ele quer receber algo que corresponda a esse número de sacks, né? Então vamos falar aqui de um contrato de perto de 30 milhões de dólares por ano. E o Eagles não tem esse dinheiro. Simplesmente é isso. O Eagles não tem como. Eu posso quebrar a cara aqui e trocar por ele, mas eu tenho plena certeza que a gente não tem como fazer isso acontecer. E Trey Hendrickson não é uma realidade na Philadelphia. Eu também acho que não. Eu acho que ele não vai começar a temporada no Bengals, é praticamente óbvio isso, né? Hoje, o Over the Cap coloca o valor dele de mercado em 28 milhões por ano. É Quase os 30, né? muito. Gente, é muito dinheiro. É E ele muito tem dinheiro. quantos anos? 31 anos, cara. Eu até achava que ele era É, mais novo, sabia? Achava que ele era também. mais novo. Agora, obviamente, vamos imaginar esse cenário aqui, tá? Ele é o tipo de jogador que tem várias ferramentas físicas parecidas com as do Josh Sweat. Josh Sweat era um cara alto, né? Um cara longo, comprido, que controlava o Edge muito bem. Muitos se enganam quando falam do Josh Sweat que ele era um astro. Ele não era. O Trey Hendrickson é um astro, tá? Ele é um astro. Esse cara é um monstro. Se a gente tivesse ele no nosso time, evidentemente para essa temporada, claro, né? Evidentemente seria um choque para a liga inteira, porque colocaria o Eagles É. já, cara, como um time favorito a brigar por Super Bowl de novo, né? Hoje a grande pergunta que a gente tem é em relação à defesa, justamente. Se a defesa vai ter o mesmo punch, a mesma força que teve na última temporada, né? E o Trey Hendrickson adicionaria isso, naturalmente. Agora, a gente tá falando de um cara que quer um novo contrato, que vai querer ganhar cada centavo desses 28 milhões. Cara, o Myles Garrett assinou por Tá muito velho, né? dinheiro. Oi? Ele tá ficando cada vez mais velho, então o Eu ia. tempo dele, desse É, contrato. exato, eu ia entrar nesse ponto agora. Ele tá mais velho, ele precisa capitalizar agora. É a oportunidade que ele tem. E, cara, o Howie não vai trocar por um jogador de 31 anos pra pagar essa grana. Eu acho que a única possibilidade disso acontecer seria o Howie adquirir o Trey Hendrickson pelo contrato que tem hoje, né? Que é, cara, um contrato de certa forma convidativo, porque ele ocupa 18 milhões no cap, que o Eagles praticamente não tem pra pagar já, tá? Teria que fazer alguma manobra aí, algum milagre, já de cara. E aí adicionar uma extensão contratual com uma mágica ali que, não sei, Ou, é ou muito convencer ele, né? malabares. Ou É, convencer ele. Ó, vamos jogar aqui um ano, tentar ser campeão, e aí depois você se vira aí no mercado. Sim. que não é uma má ideia pra ele. É. Que não é uma má ideia pra ele, mas assim, ele já fez o trabalho necessário pra convencer um time a pagar esses contratos. Então eu não vejo por quê, né? Eu acho que um time que pode muito bem ir atrás dele é o Washington Commanders, tá? Acho bem Oh, meu possível. E ele o Hendrickson é chato, é um bom jogador, tá? Bom não, é um ótimo jogador, tá no top 10 ali de pass rushers com certeza. 2 temporadas Mas seguidas, 17,5 sacks. Pesado. Mas, não vai acontecer. Eu acho bastante improvável que aconteça, tá?
O Jonas Henrique falou aqui sobre o bom e barato. Ele falou, pô, o Eagles tem uma das defesas mais baratas da NFL. É possível sonhar com o bom e barato sempre? Não é, mano. Não é. Na verdade, o Eagles é um ponto fora da curva na liga, cara, porque a construção do elenco pelo draft é tão importante e o Eagles faz isso tão bem, né? Cara, o É, Jalen Carter hoje é um jogador de quantos milhões por ano, Antônio? acho que 4,5, 5 milhões. E Deixa eu ver quanto ele aqui. valeria, naturalmente, nesse mercado de Ah, hoje? 30 milhões, 33. Cara, é absurdo, pô. É absurdo. É muita grana, entendeu? Cara, parte- 5,25 ele tá ganhando por ano, mais ou pô, é menos. muito pouco. É muito pouco. Ele vai ganhar É. muito dinheiro. Cara, se o Milton Williams recebeu o contrato que recebeu, vocês imaginam só o dinheiro que o Jalen Carter vai ganhar. E bem pago. É como o Fletcher É, Cox, você tem que pagar esse cara. Tem que vai pagar. ser mais de 30 e muito, vai ser muito dinheiro. Vai ser caro. Mais caro, é bom. Não é ruim. Pagar um jogador como o Carter é ótimo. Eu fico feliz de pagar um É, cara desse. Difícil é realmente. pagar bagre, igual o Bryce Huff, essas coisas. O Igor já tá se preparando pra isso, né? É. Então, assim, Jonas Henrique, meu querido, obrigado pela sua pergunta. Obrigado também ao Diego Holanda, que mandou alguma coisa relativa à defesa também. Falou aqui, pô, qual seria o time de defesa titular? Que precisa do draft? A gente já falou sobre isso, né? Mas assim, cara, dá pra sonhar com bom e barato quando o draft é bem feito. Então, a nossa expectativa é que o Howie acerte nesse draft. Ele precisa acertar pra manter essa escrita e a gente ter um jogador barato por 3, 4 temporadas. É isso, tá? Sonhar com bom e barato é sonhar com um bom draft e um bom trabalho de free agency. Eu acho que o Eagles deu alguns bons passos no free agency, com o Ojulari, por exemplo. Foi uma aquisição fantástica. A gente falou sobre o contrato dele, né, Antônio? É, E foi quando saíram barato. os números oficiais, foi muito mais barato do que a gente imaginava, né? Então o Eagles hoje tá numa posição muito boa pra continuar com uma boa defesa e barata. Mas, cara, ela é barata porque o draft é bem feito. Porque o Cooper DeJean não custa nada, o Quinion Mitchell não custa nada, Jalen Carter não custa nada. Essa é a chave. São bons jogadores jovens no draft. Esse é o meta, hoje em dia, da construção de elenco. É o draft, cara. Esquece free agency. Ô, Ale, quer uma informação? É Sabe breaking quanto. news? Não, não, não é breaking news. Eu tô olhando aqui os contratos da defesa do Eagles, realmente é uma defesa muito barata. Sabe quanto o Blankenship pesa no cap hit esse ano? Nem ideia. 1,8 milhões. E ele E tá. Ele não vai ganhar uma extensão contratual em breve. e esse 1,8 vai, mas esse 1,8 milhões não é do contrato de calouro dele não, isso já é o Igor renovou com ele, e ele só pesa aí, é muito, muito barato. É É inacreditável, é o bizarro. último ano do contrato dele, ele vai ganhar uma extensão obviamente, mas pô, muito, muito barato o Reed. É absurdo, pô. É absurdo. Então, essa é a chave pra sonhar com bom e barato, meu querido Jonas Henrique. É seguir com um bom draft, né? E vamos lá, outra pergunta que a galera perguntou bastante aqui foi sobre o anúncio do Global Markets. A gente fez um podcast só sobre isso. E as perguntas foram: com o Eagles oficialmente no Brasil, teremos um melhor acesso aos produtos oficiais? Eu espero que sim, tá? Eu espero que sim. Eu acho que o Eagles já deu um passo muito importante, trazendo, por exemplo, a parceria lá com a Renner, né? A loja de departamentos. A gente teve também outras parcerias com outras lojas que também carregaram produtos oficiais dos Eagles. Gente, pra quem não sabe, a Netshoes vende camisa oficial do Eagles. Oficial. Tinha a camisa do Devonta Smith esses dias e é pelo valor do dólar, basicamente, que você vai pagar lá fora. Então, dá pra você ter uma camisa oficial do Philadelphia Eagles comprando aqui no Brasil hoje. Mas eu acho que a gama de produtos naturalmente vai crescer, tá? Ela vai crescer. Tem outra pergunta aqui sobre ter uma sede no Brasil. Gente, eu não sei sobre isso, mas se for da sua vontade, papai do céu, traga. Se for da sua vontade, Jeffrey Lurie, traga que estaremos prontos para ela, tá? E o Ramon fez uma pergunta legal aqui. O RH do Eagles já mandou o contrato pro ADM ou eles vão fazer a aquisição? Olha, Ramon, não mandaram o contrato ainda, mas se mandarem, ó, estamos assinando, beleza? Mas vai ser legal, cara. Eu posso adiantar para vocês aqui que a gente tem uma relação muito boa com o pessoal de marketing, principalmente do Eagles, né? Então a gente fez muitas amizades com a galera de lá na temporada passada por conta do evento.
E eles estão muito empolgados e o Eagles Brasil definitivamente vai fazer parte de alguma coisa no futuro, tá? Mas os planos especificamente, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que eles olham pra gente com muito carinho e a gente fica muito feliz por isso, porque foi um trabalho sempre voltado para que a gente pudesse fazer algo cada vez mais próximo do Philadelphia Eagles, né? E a gente tá a muitos quilômetros, mas hoje essa relação é muito próxima. É muito legal ter essa parceria. E, cara, é um pessoal muito legal. É uma galera, assim, fantástica. Nos trataram super bem desde o início. Eles realmente se importam com vocês, torcedores, com a gente também. E, cara, a tendência é que cresça. Então, hoje a gente tem uma relação com eles que nos permite ter um contato direto com os tomadores de decisão dos Eagles, né? Então, obviamente que a gente não manda e desmanda, a gente não tem nenhum poder de decisão sobre nada, mas a gente sempre estende a mão e eles sempre nos cumprimentam e falam: olha, a gente tá de olho em vocês, a gente sabe que vocês existem e a gente tem todo o carinho por vocês, por tudo que vocês fizeram na última temporada. E eu não tô falando de Eagles Brasil, tá? Tô falando de nós como fãs, tá? Tô de olho em vocês, torcedores, todos nós. E isso é muito legal. Então, a gente espera que o Eagles Brasil continue fazendo parte dos planos deles, ainda mais agora com esse Global Markets, né? O grande Merlin Calazans perguntou aqui: quando vão me chamar pra participar? Calma, vamos devagar. A gente também tem a nossa agenda aqui, não dá pra organizar tudo, mas a gente dá andamento nas coisas e temos muito ainda de podcast pela frente, porque a temporada só vai começar em setembro, então vamos ter a oportunidade de chamar vocês pra participar. E o Augusto Altman fez uma brincadeira aqui, né? Porque isso aí é brincar com o nosso coração, né, Augusto? Eu quero a opinião de vocês sobre a possibilidade de um bicampeonato dos Eagles. Augusto, não brinca com coisa séria, meu parceiro. Augusto, cara, é muito difícil falar que a gente vai ser bicampeão. Isso não é simples. Pouquíssimos times na história da NFL fizeram isso. O Kansas City Chiefs, agora mais recentemente, né? E o New England Patriots, eles conseguiram fazer a verdadeira dinastia, né? Conseguiram criar dinastias. E quando você bate o olho, você pode pensar assim: cara, dá pra fazer, é possível fazer, é fácil fazer. Cara, e a verdade é que é quase impossível, mano. Tem que tanta coisa dar certo. Tanta coisa tem que dar certo. Olha, Fator sorte pesa muito, né? pesa muito, cara. Lesão, Lesão. ter as pessoas certas na hora certa, custando o valor certo. Cara, é tão difícil, Augusto. Mas assim, como a gente falou aqui, nossa expectativa é de playoff. E playoff, gente, é outro campeonato. É outra história. Eu costumo dizer que estar nos playoffs é o primeiro passo pra qualquer coisa. Se engana quem acha que a temporada regular vale alguma coisa. Ela vale pra classificar pros playoffs. E só. Ela por si só não carrega mérito algum, a não ser colocar o seu time nos playoffs. Ela não mostra favorito, ela não mostra quem vai ser campeão. Raramente o favorito é campeão. Ela mostra, sim, times que estão melhor posicionados, aliás, pra fazer uma corrida até o final, até chegar no Super Bowl. Mas, cara, é tanto fator que entra. Gente, quem esperava um NFC Championship Game entre Eagles e Commanders, olhando pra temporada regular? Pouquíssimas pessoas esperavam isso, né? Ninguém. Cara, o próprio Ravens, que foi um time que ao longo de toda a temporada todo mundo olhava e falava assim: não, Ravens vai dar trabalho. Cara, não chegou no AFC Championship Game, né? Então, esse era o ano do Bills ganhar do Chiefs, finalmente disputar o Super Bowl. Não passou. E esse time do Chiefs a temporada inteira foi questionado como um time que era muito vencedor, mas não era um time bom o suficiente pra ser campeão. Mas chegou lá, teve a chance. Então é muito difícil precisar se nós somos de fato um time pra ser bicampeão. Agora, puxando a sardinha um pouquinho pro nosso lado e vendo o copo meio cheio, eu acho que nós temos uma espinha dorsal muito forte. Isso é fato. Isso é fato. Nós temos uma espinha dorsal muito forte no ataque. Nós temos muitos bons jogadores na defesa. A gente tem e jovens, toda a base da defesa que ficou. Ah, mas saiu o CJ Gardner-Johnson. Eu acho que ele era um dos jogadores substituíveis.
Ah, mas a gente perdeu o Darius Slay. Eu acho que o Quinion Mitchell tá mais do que preparado pra assumir a posição de cornerback 1 de fato do Eagles, que tem um peso diferente. A gente tem o Cooper DeJean, que é uma arma defensiva maravilhosa pra gente. Temos uma estabilidade boa na comissão técnica em relação à defesa, ao ataque nem tanto. E aí é a grande questão que eu tenho, porque a gente viu a diferença que o Kellen Moore fez. Pra gente saber, cara, só vendo a temporada regular, e aí é o mérito dela de saber se o nosso time tá na mesma pegada da última temporada. E aí é que eu acho que a gente pode levar alguma coisa pra frente. Pra mim, temporada regular é playoff, mano. Entrou nos playoffs, você tem uma chance de ganhar. Ah, mas nossa, vai ser um ano and done nos playoffs, tá? Um time 9-7. Irmão, nunca se sabe. Nunca se sabe. 2018, quase chegamos, né? Exatamente. É o que eu acho, Antônio. Ale, eu concordo com você. Eu acho que essas previsões são muito difíceis de se fazer. Cravar um título, pô, é, é impossível falar isso. Mas, puxando a sardinha, como você disse, pro nosso lado, eu acho que nosso time tem muitas valências, assim, no lado defensivo, jogadores jovens, Jalen Carter, Quinion Mitchell, Cooper DeJean, aí você tem o Reed Blankenship ali também é jovem, Nakobe Dean tá voltando de lesão, Jordan Davis, Nolan Smith. Então, a espinha tá ali da defesa, então a nossa defesa vai continuar sendo boa, talvez não tão boa como a última, que fez uma das maiores atuações da história do Super Bowl, mas ainda é uma boa defesa. E no ataque, que teoricamente, antes da temporada começar, a passada começar, era para ser a grande força do time, né? Você vê a quantidade de estrelas que tem no ataque, né? Pô, Hurts, Saquon Barkley, A.J. Brown, Devonta Smith, Lane Johnson, Jordan Mailata, Lennon Dixon, mano, é inacreditável. Então, tipo, o time tá ali, é um time 100% capaz de ser campeão, 100% capaz, tanto que nas casas de aposta é o favorito, junto com o Chiefs ali, é o favorito. Dito isso, olhando o nosso Sempre tenho elenco, dito isso. olhando o nosso elenco aqui, desde que o podcast começou, eu tô olhando esse elenco da gente, eu preciso de um edge. Eu preciso de um edge confiável no time pra cravar que o Eagles vai chegar, pô, lá nas cabeças, sabe? Porque pass rush é a coisa mais importante da defesa, né? E se você não tiver pass rush, esquece. Esquece. E hoje, olhando para o lado de pass rush, a gente tem um Jalen Carter por dentro, que é absurdo, tudo bem, mas ele não joga sozinho. E temos o Nolan Smith, que também tá muito promissor e tal, jogou muito bem, confio nele. Tá. Fora isso, temos o quê? Temos o Jomo, que é o projeto. Você ame ele, é um projeto. E temos o Jax Hunt, que é outro projeto. Temos o Ojulari, que é uma aposta. Temos o Ush, que é uma aposta. Então, assim, algum desses caras que eu tô falando aí tem que dar o step up. Tem que falar, ó, cheguei pra temporada e eu vou, junto com o Carter, junto com o Nolan Smith, chegar no quarterback. Porque senão fica muito difícil, fica sobrecarregado. O Jalen Carter vai ser dobrado, triplicado. O Nolan Smith também vai ser dobrado. Então, tem que ter mais alguém. E aí se vai vir no draft, se vai vir no nosso próprio time, alguém que vai melhorar para a próxima temporada aí, eu não sei. Mas essa é a minha principal preocupação visando um bicampeonato. Se aparecer esse cara, eu tô confiante que a gente vai chegar longe e pode sim ser bicampeão. É isso aí então, família. Bom, primeiro eu quero agradecer as perguntas de vocês. Cara, é sempre bom ver como vocês abraçam os nossos projetos, as coisas que a gente faz aqui no nosso querido Eagles Brasil. Agradecer ao Já acabou? Antônio. Já acabou, bicho, você acredita? Tem que passar rápido aqui. Passa rápido. 53 minutos, Antônio. Você acredita? Maravilha. É Nem eu vi isso o tempo aí. passar. Bom demais. Gente, obrigado mais uma vez. Quero agradecer a todos pelo carinho, pela audiência, por abraçarem esse projeto com a gente. Obviamente, nem começou a temporada ainda, tem muita coisa pela frente. Não perca nada disso. Se inscreva no nosso canal do Eagles Brasil no YouTube. Siga o nosso podcast também no Spotify. Gente, vou contar um segredo aqui pra vocês. Augusto, eu quero que seja bicampeão mesmo, viu? E eu acho que a gente é favorito. Mas não conta pra ninguém, não. Deixa só entre nós aqui. Sacanagem, É, bom demais. Antônio, forte abraço. Tamo junto. abraço ali, tamo junto. Valeu demais. Até a próxima. Tchau. Oi.